Kate, olha só. Um timer. Acho que vamos ficar sabendo quem vai comer mais rápido possível. Vamos verificar? Vamos lá! Eu fiz você. Não. Eu vou fazer. Acho que você tá se enganando. Eu acho que eu tô no final. Nossa, que delícia. E aí, você já viu isso? Meu chiclete acabou. Então isso significa que eu ganhei. Ganhou? Tudo bem. Mas eu vou conseguir fazer uma bolha que você nunca viu igual. Não, para, ele vai explodir. Ah! E aí, gostou? Quem ganhou?